Olá, queridos professores de escola dominical que usam a revista da Central Gospel. Durante esse trimestre estamos vendo o Decálogo, os 10 mandamentos, a ética do Sinai. Espero que você esteja gostando. Quanto preconceito tivemos até hoje, com a questão dos 10 mandamentos, talvez mais por causa daquela questão do sábado, como é que a gente faz, isso é para o Antigo Testamento, é para o povo da Velha Aliança. Não, a ética dos 10 mandamentos resume o pensamento de Deus acerca de cada um dos temas que eram impressos no passado e que ainda valem hoje do mesmo jeito. Continua sendo pecado mentir, continua sendo errado matar, roubar, e tem que ter um dia da semana para descansar e aí vai. A aula de hoje é de número 7, nós vamos ver o 6º mandamento, não matarás. E o título é Em Defesa da Vida. O texto bíblico encontra-se em Mateus 5, 17 e 22. Eu separei aqui um trecho do Sermão do Monte proferido por Jesus, porque no Sermão do Monte, conforme nós vamos ver lá no final, na última lição, é Jesus trabalhando exatamente a ética do Sinai e agora aplicando-a para os seus dias, Então, nós vamos considerar a questão do assassinato. Quanta gente presa por ter matado, quantas famílias sofrendo porque perdeu alguém para o crime. É impressionante como cresce a cada dia a violência no país como o nosso. É muito triste. Aliás, não é só no Brasil, no mundo, O ser humano que transgride esse mandamento de não matar, eles vão e matam. Bem, nós temos na Bíblia exemplos de assassinatos. O primeiro deles aconteceu lá no início da história, quando um dos filhos de Adão, Caim, mata o seu irmão Abel. Imagina o motivo, por questão de culto, porque Deus aceitou o culto de um, não aceitou o culto de outro, que era o dele, ele se indignou com isso. Isso está em Gênesis 4,15. Aí você vai ver em Gênesis 9,6, uma palavra: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, aqui nós estamos vendo já no governo humano que a lei que comanda o mundo é de olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. E esse é o princípio que leva algumas nações a praticarem a pena capital, a pena de morte. Nós não temos no Brasil, e espero que nunca tenhamos, porque é difícil você confiar plenamente na justiça, porque ela erra também, e erra muito. Ainda em Êxodo, capítulo 2, versículo 12, nós lemos o próprio caso de Moisés, o grande legislador da história bíblica, que também matou um homem, na intenção de proteger um hebreu que conflitava com um egípcio. Moisés acaba ferindo o egípcio para a morte, aquilo custou muito caro para ele, teve que fugir de lá. Bom, nós temos na Bíblia algumas resoluções divinas com respeito às resoluções humanas, Quando o povo de Israel, os hebreus, chegam da travessia do Êxodo através do deserto, depois de viverem 430 anos lá, 40 anos de travessia, quando chegam na terra, eles não tomariam a terra de Canaã de mão beijada, não, teriam que lutar por ela. Seria um trabalho árduo que duraria pelo menos 5 anos, porque havia povos dentro da terra, havia 7 nações dentro da terra, as nações cananeias. Você vê todos que Eias termina com Eias, são as nações cananeias, que vem de Canaã, que vem de Cã, que é o filho de Noé, aquele filho que acabou sendo amaldiçoado pelo pai porque riu dele quando ele se embriagou e se despiu. Bom, esses povos que habitavam na terra eram cruéis, eles eram povos pagãos, adotavam vários deuses e prestavam cultos horríveis e sacrifícios aos seus deuses, como, por exemplo, queimando crianças vivas ou então queimando virgens, nos seus altares. E Deus, então, via com maus olhos aquele povo. Eles eram cruéis. E agora a única maneira de tirar a terra da mão deles e se alojarem lá era através de guerras, e onde a guerra, evidentemente, a morte. Mas como é que se estende essa questão da morte nos dias de hoje ainda? É só alguém que dá uma facada, ou dá um tiro e mata alguém por roubo ou por algum outro motivo, por ira?
por ciúmes ou em guerra. Não, há outras formas. E nós colocamos aqui algumas delas. Uma delas, por exemplo, que é muito comum para gente de bem, é o aborto. Aborto é matança. Matança a crianças inocentes. Aliás, está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, não matarás o inocente. Mas nós temos uma sociedade hoje com uma ética tão mudada que eles querem advogar essa permissão, criando lei para que se adote o aborto como algo legal. A justificativa é, não, o aborto ele é praticado de qualquer forma, nas clínicas clandestinas, há sofrimento da mãe, há sofrimento da criança. E por que então não adotar clínicas boas, com médicos profissionais para fazerem isso? Ora, é errado de qualquer jeito. O nosso trabalho é um trabalho profético, a igreja tem que pregar contra a prática do abuso, contra a prática do sexo ilícito, né? Geralmente os abortos indesejáveis acontecem mais em atos fora de um casamento, mas também dentro de casamento acontece de casal em consenso querer se livrar de um feto que vem se desenvolvendo no ventre materno. Meu Deus, é uma transgressão ao sexto mandamento. Nós não podemos negociar como Igreja de Jesus o que está prescrito na palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que pessoas não matem as outras e que, portanto, não se mate o feto, não se mate o inocente. De acordo com a legislação, existe um aborto por indicação jurídica. Isso acontece quando uma moça é abusada sexualmente e ela não deseja ter aquela criança por causa do trauma, ela carrega consigo um estresse pós-traumático pela lembrança do momento que ela foi violentada, mas de qualquer forma, ela tem direito pela justiça de tirar esse feto. Mas muitos casos já têm sido comprovados de mães que depois entram em remorso, de arrependimento, porque não deviam ter feito aquilo, elas caem em si e sofrem. E também existe uma indicação jurídica por causa de eugenia, né? Por causa de eugenia. O que é eugenia? Quando o feto é mal formado e está se desenvolvendo nele uma criança com deformidade física. Então, essa gravidez pode ser interrompida. Mas eu pergunto, qual é o pai que não ama o seu filho, ainda que ele tenha uma deformidade física? E continua valendo o sexto mandamento, não matarás e não tirarás a vida do inocente, conforme lemos em Êxodo 23, versículo 7. Existe também a indicação social. Mães pobres, eu não tenho recurso para criar meu filho. Mas você vai nesses lugares mais pobres e é onde mais você vê filhos, então estão fazendo um filho atrás do outro. Ora, né, as pessoas então precisam pensar e a igreja exerce um papel muito importante nisso, né? De não incentivar, pelo contrário, a prática do aborto como justificativa da pobreza. De qualquer forma, qualquer um desses casos é uma violação do sexto mandamento. Há também mortes produzidas por guerras. Ora, a guerra é uma coisa inevitável e a decisão das guerras nunca parte do indivíduo, vai sempre partir de instâncias superiores, autoridades, em conflito com outras nações por questões financeiras, políticas, sei lá o quê, e as guerras acontecem. Bom, nós não podemos nos furtar a isso, uma vez que somos cidadãos e também temos o dever de defender a nossa nação. Como é que fica nesse caso? É uma coisa que foge à nossa capacidade de decisão, mas as guerras, elas acabam se enquadrando em algo parecido com o que havia no Antigo Testamento. Muitas guerras foram empreendidas pelo povo de Deus na conquista, aquela conquista de 5 anos, por exemplo, dos hebreus para terem a terra de Canaã para si. Temos o caso da eutanásia. A eutanásia é aquela chamada boa morte, quando o paciente não tem mais jeito de voltar, ele está já há muito tempo na UTI, ou ligado só por aparelhos, dependendo apenas de que desliguem, ele já está inconsciente. Então, ainda no Brasil, há uma discussão séria sobre essa questão da eutanásia, pode, não pode, e ainda não existe uma cláusula pétrea que se defina resolutamente a questão da eutanásia.
A morte, na verdade, ela é nunca bem-vinda. Ela é chamada em 1 Coríntios 15, 26 de inimiga. O último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia valoriza sempre a vida. Agora, nós vemos a eutanásia como uma cessação da vida. E para dar sossego à pessoa que está sofrendo. Mas nós não entendemos assim o sossego, porque uma pessoa que não é salva vai ficar mais desassossegada depois que partir. Enquanto ela tem vida, ainda tem uma abertura, uma possibilidade da pessoa ouvir, de alguma maneira, uma palavra de salvação. Temos muitos casos de pessoas que, estando nesse caso, estado de coma, elas dizem que não se lembram de absolutamente nada, exceto de que alguém orou por elas, do que lhes falou a palavra de Deus. Muita gente que volta do coma conta isso. Eu acredito que Deus abre um canal de possibilidade para a pessoa receber a Cristo, né? Porque se a pessoa é privada de continuar a viver, tem o que vem, tem o por vir aí, né? Bem, Jesus dá uma explicação a respeito do 6º mandamento, e lá no Sermão do Monte, ele diz assim, não matarás. Mas Jesus, ele aprofunda mais esse mandamento, né? Dizendo, assim como no 7º, que não adulterarás, ele faz a mesma coisa com o 6º mandamento. Se você tiver a ideia de jogar um tijolo na cabeça de alguém, ou você quer que caia um vaso na cabeça, seja fatal que a pessoa morra, se você desejar a morte de uma pessoa, com isso você já está praticando o ato de crime, de morte, que já está quebrando o 6º mandamento. Assim como veremos depois no 7º mandamento, ele diz assim, você não precisa cair em adultério com alguém para estar enquadrado nesta transgressão. Só o fato de você já desejar uma mulher alheia do próximo, você já está incorrendo nesse pecado. Então, é muito mais grave do que se pensa. A conduta cristã, a ética cristã é rigorosa. Para nos parecermos com Jesus, nós temos que adotar princípios severos de conduta, né, e de pensamento. Bem, há pessoas também que Jesus acrescentou. Não é só pelo pensamento que você mata, que depois do pensamento você pode engendrar algum plano. Palavras ferem. Tem palavras que são tão ferinas que tiram da pessoa, mexem com a autoestima de uma pessoa. Jesus falava, por exemplo, quando você chama uma pessoa de raca. Raca não tem uma tradução, mas ela vem da mesma raiz da palavra cuspir. De qualquer forma, Jesus disse assim, você não pode menosprezar uma pessoa. Você não pode mexer com o brio de uma pessoa, ofendendo-a. A ofensa é algo que pode levar a pessoa a morrer, ela entra até em uma tristeza profunda e depressão e acaba morrendo por conta disso. É muito sério o que a gente diz para as pessoas. E Jesus fala de uma boa relação que devemos ter com os irmãos para oferecermos um culto a Ele. Essa boa relação requer de nós serenidade. Por isso que não apenas o não matar fisicamente, mas o não matar com palavras ou até com intenções ou desejos que essa pessoa suma da minha frente e que morra, meu Deus, né? Isso já resulta na quebra do 6º mandamento. Finalmente, então, os desdobramentos da pena capital, como suicídio, genocídio e outros, também fazem parte desse quadro que nós não desenvolvemos, até porque o limite da lição não nos permitiria avançar. Mas o professor pode incluir na sua aula isso, falar um pouquinho sobre o suicídio, que é uma forma da pessoa se matar. Claro que a gente entende que o suicídio, quando a pessoa chega ao estado de suicídio, ela está doente, uma depressão doentia muito forte e a ponto da gente nem saber se a pessoa perdeu a salvação, é grave. Bom, estamos finalizando aqui. Existe uma forma também de matar e a igreja tem que estar atenta a isso. Quando alguém está passando por necessidade, desempregada, precisando de comida, olha, fome mata. A igreja não pode ser omissa, né? A igreja não é uma entidade auxiliadora no sentido de protecionista, no sentido de fazer isso. Ela faz excepcionalmente, ela não faz isso como princípio direto, por exemplo, como uma obrigação de primeira instância. A igreja tem como primeira instância a pregação do evangelho, salvar a alma. E esse trabalho de socorrer os pobres e os necessitados é um resultado do amor. A igreja não é entidade assistencialista, não, ela prega o reino, a mensagem do evangelho. Então ela não é assistencialista, mas como parte da mensagem dela, ela deve também auxiliar os que necessitam. E nós não precisamos de uma teologia como a teologia da libertação para resolver isso.
faz parte do nosso, vamos dizer aí, repertório, né? Do nosso repertório de fé, tá bom? Vamos considerar o 6º mandamento como um mandamento importantíssimo e que o Senhor nos ajude e que lembremos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 25, quando ele fala, né, que ele se coloca na posição do necessitado, diz assim: tive fome, me desse comer, tive sede, me desse beber, estive nu e me vestir, estive em prisão e fosse me ver. Quem fez a um dos meus pequeninos qualquer uma dessas coisas, a mim fez. Deus o abençoe e até a próxima lição.